Olá, querida aluna, aqui é o professor Fábio de volta para a gente continuar resolvendo as questões de física do processo seletivo da Fundação Matias Michelini para o ano 2022. Se você ainda não é inscrito no canal, peço que se inscreva aí no canal e continue ajudando a gente aqui a fomentar conhecimento em física para os nossos vestibulandos e agora mini vestibulandos do estado do Amazonas. Curte o vídeo, comenta aí, escreve aí nos comentários aí se ficar alguma dúvida em relação à questão. O importante é a gente continuar andando e estudando essa nossa disciplina aqui, tá bom? Então, a gente está resolvendo as 10 questões, esse processo seletivo são 10 questões de física, sendo que agora a gente vai resolver a 85, que diz o seguinte, e antes da gente ler a questão, para você que está chegando agora, caiu de paraquedas aqui nessa questão, já direto nela, dê uma olhada aí na descrição do vídeo, que aí tem um link com a prova e tem um link com o gabarito. Então, baixa os dois, principalmente a prova, para acompanhar a leitura e para ficar mais otimizada aqui a resolução, tá bom? Então, a questão 85 diz o seguinte, um estudante muito criativo pensou em um projeto com o objetivo de diminuir o consumo de combustíveis fósseis, reduzindo o efeito estufa e, consequentemente, o aquecimento global. Ele projetou um carrinho feito de ferro e teve como ideia, ao pendurar um ímã feito de neodímio e de massa considerável na frente desse carrinho, por interação magnética, o veículo iria começar a se mover e nunca mais teria que depender de combustíveis que poluem o planeta. Quando todos os componentes desse projeto empolgantes foram obtidos e o protótipo foi montado, o estudante percebeu que o carrinho não se movia. A justificativa para esse fato frustrante é a seguinte, olha só. Eu costumo dizer que aqui no ensino médio, porque essa física já é do ensino médio, eu tenho 3 pilares que aguentam tudo aqui, que aguenta tudo que for física que você estuda no primeiro ano, segundo ano, terceiro ano do ensino médio, tudo é baseado, é alicerçado em um tripé, e esse tripé são as leis de Newton. A primeira lei, que é chamada de princípio da inércia, que diz que todo corpo tende a manter seu estado de equilíbrio, seja ele estático ou dinâmico, a não ser que nele seja aplicada uma força por um agente externo. Aí ele começa a se mover. A segunda lei, que diz simplesmente, que é o princípio fundamental da dinâmica, que a força resultante é uma taxa de variação temporal da quantidade de movimento, aquele vulgarmente chamando de F igual a MA, que coloca que F igual a MA. Na verdade, a força resultante é uma taxa de variação temporal da quantidade de movimento. E a terceira, que é o princípio da ação e reação. Para toda ação, vai ter sempre uma força de reação, de mesma intensidade, mesma direção, sentidos contrários e aplicados em corpos diferentes. E mais do que isso, essas duas forças não vão se anular, porque elas vão estar aplicadas em corpos diferentes. E mais ainda, elas são de mesma natureza, tá? Então tem essas 3 leis aqui. Vamos supor a seguinte situação intuitiva. É bom a gente sempre estudar com intuição aqui. Vamos supor que você está num carro, e esse carro, ele de prego, ele não funciona. Você chega, vai dar na chave, ele não funciona. E aí o que ocorre? Qual seriam as possíveis soluções? A principal que a gente sempre, a primeira coisa que a gente lembra, empurrar o carro. Só que assim, você não vai conseguir empurrar o carro dentro do carro. É só experimentar. Senta ali no local do motorista e tenta empurrar o painel do carro. Duvido se o carro vai se mover. Ele não vai se mover. Não vai não? Não vai. Tenta. É só fazer. Não vai. O que tu tem que fazer? Tu tem que descer do carro, né? Interagir com o chão, que já é um objeto externo, alguma coisa externa, um corpo externo, um ente externo. Você vai fincar seu pé no chão e vai empurrar o carro. No momento que você está empurrando o carro, teu pé não vai deslizar. Tu está fazendo força no chão, puxando o chão para trás. O chão vai reagir empurrando o teu corpo para frente. O teu corpo, por reação, vai empurrar o carro para frente também. Então são coisas diferentes. Uma força você aplica no chão e outra coisa é o chão aplica uma força em você. Você aplica uma força no chão
com mesma intensidade, mesma direção, sentido contrário e aplicado no chão. O chão aplica uma força em você, de mesma intensidade, mesma direção, sentido contrário e aplicado em você. Na verdade, você aplica força no chão e o chão aplica força em você. Não tem como você fazer força em você mesmo. Não tem não? Não tem. Você não faz força em você. A ideia da terceira lei de Newton é que para toda ação existe uma reação. Se eu faço uma força na parede, a parede faz uma força em mim. Se eu faço uma força grande na parede, a parede faz uma força grande em mim. Se eu faço uma força pequena na parede, a parede faz uma força pequena em mim. É só testar. Se eu bater devagarzinho na parede, eu vou sentir uma força pequena na mão. Agora, se eu bater com força, eu vou quebrar minha mão. Então, tudo depende da ação. Para toda ação, sempre tem uma reação de mesma intensidade, mesma direção, sentido contrário e aplicado em corpos diferentes. Tá, Rafael, mas o que tem a ver isso aqui? Quando eu estava tentando empurrar o carro dentro do carro, eu estava fazendo parte do sistema. Não tinha nenhuma entidade externa atuando. A partir do momento que você sai e vai empurrar o carro, quem é a entidade externa que começa a atuar ali? É o chão. Então, não tem como fazer força em você mesmo. Fábio, mas a força que eu faço no carro, no painel do carro, é uma força interna. É uma força interna do sistema. Você faz uma força no carro, o carro faz uma força em você, mas você quer que o carro se mova. Mas ele não vai se mover se você ficar fazendo só força nele e ele em você. Você tem que descer do carro, empurrar o carro, puxar o chão para trás, o chão te empurrar para frente e, consequentemente, o carro acaba se movendo. A ideia é a mesma aqui. Inclusive, tem até uns memes por aí, né? E não, às vezes não é nem com isso aqui de ímãs, né? De ímãs. Na verdade, tem também aqueles do barquinho, né? Tem do barquinho. Tem lá o barquinho lá, né? Tem um barquinho. Aí, aqui você tem a vela, né? Você tem aqui a vela. E nessa vela, nesse barquinho, eu tenho um ventilador aqui, ó. Aí esse ventilador, girando, né? Ele começa a jogar vento aqui, né? Aí os caras colocam, ó, ele vai se mover sozinho. Ele não vai se mover sozinho. Ele não vai. Porque esse camarada aqui, ele faz parte do sistema ventilador, vela e barco. É a mesma ideia dali. Essa força aqui, o ímã, atrai o carro aqui, né? É uma força interna do sistema. Isso aqui, ó, é um sistema. Isso aqui, ó, é um sistema. E quem é esse sistema? Esse sistema aqui é um sistema constituído pelo ímã de neodímio e pelo carrinho. Então, a força que o ímã faz para o carrinho faz a força para o ímã. É como se fosse o exemplo lá de eu empurrando o painel do carro. É a mesma ideia? É a mesma ideia. É a mesminha. Fábio, como é que eu não me enrolo mais com isso? Põe uma coisa na cabecinha de vocês. Um corpo não faz força nele mesmo. O corpo, ele é sempre vítima das forças que estão aplicadas nele. E as forças que estão aplicadas nele nunca é gerada por ele. Sempre é gerado por um terceiro. E esse terceiro é um agente externo. Tá? Não é interno do sistema. Isso aqui é o sistema. Já deve ter visto também aqueles probleminhas de bloco, né? Quando a gente pega os blocos e faz o diagrama de corpo livre para cada um deles, e depois, para cada um deles, eu tenho uma equação. Eu somo todas aquelas equações. E já deve ter notado que, normalmente, as trações, elas somem. Fábio, por que as trações somem? Porque elas são internas. Elas são internas ao sistema de blocos. Por isso que elas acabam sendo simplificadas, porque elas são internas. Então, a mesma ideia aqui, tem várias formas de a gente ver isso aqui, mas eu acredito que o mais, digamos assim, proveitoso, o cara não se enrolar com isso, é sempre ter em mente que o corpo não faz força nele mesmo. Ele é sempre uma vítima das forças que estão sendo feitas por entidades externas, por corpos externos, por massas externas, digamos assim, tá? Então, essa questão, ela não tem conta para fazer. É uma análise levando em consideração aqui, ó, levando em consideração a terceira lei de Newton. E essa terceira lei de Newton, ela é a que mais faz confusão na cabeça de quem está estudando por causa do senso comum. Por causa do senso comum. Muitas vezes o cara é ludibriado por causa do senso comum. Esse que é o problema aqui.
Então, o que seria a terceira lei de Newton, Fábio? Me diz aí, faz uma recapitulação aí. Para toda ação, sempre vai ter uma reação de mesma intensidade, mesma direção, sentido contrário e aplicada em corpos diferentes. Não vão se anular e vão ser sempre de mesma natureza, tá? Então essa que é a ideia daqui. O que está dizendo aqui na letra A? A força de atrito entre o carrinho e a superfície horizontal, onde foi feito o teste, era muito elevada, impossibilitando que o carrinho se movesse. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver com o atrito do chão. Não tem nada a ver. Até porque o atrito é um agente externo, tá? B. A força de interação magnética não era intensa, sugerindo que o fabricante que vendeu o ímã ao estudante agiu de má fé, fornecendo um ímã com um campo magnético muito fraco. Parece tribunal, né? Agiu de má fé. Tá parecendo um advogado falando. Nada a ver. C. De acordo com a segunda lei de Newton, o carrinho não se move porque sua força resultante nele é nula. Realmente é nula. Mas a força resultante sendo nula não quer dizer necessariamente que ele estaria parado. Ele poderia estar em MRU. Ele poderia estar em MRU também. Então não tem nada a ver. Letra D. Por inércia, o ímã quer ficar sempre na mesma posição, pois não há força externa resultante atuando sobre ele. Também não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eles vão se atrair. Só que como tem que ter ação de uma entidade externa para esse conjunto se mover, ele vai continuar parado. E a letra E, de acordo com a terceira lei de Newton, que é a resposta, de acordo com a terceira lei de Newton, esse sistema não se move porque as forças de interação entre o carrinho e o ímã são internas ao sistema. Ou seja, elas são internas ao sistema. É a mesma ideia das trações. Então isso aqui, ó, é a letra E. É a letra E. Outra questão muito boa essa daqui, tá? Questão conceitual. Eu sempre falo para todos os alunos para ele parar com essa bobagem de estar querendo estudar só decorando equações. Esquece esse negócio de estar querendo estudar física decorando equações. Tenta entender o conceito. A parte conceitual é a parte mais importante. E preste bem atenção no que eu estou falando. Eu não estou falando que as equações não são importantes. Lógico que são. Mas a parte de conceitual é mais. Porque sem elas, tu não consegue chegar na parte das contas. Tá bom? Então é isso aí. Questão 85, letra E, terceira lei de Newton. Tá bom? Se gostou da iniciativa, curte aí o vídeo, compartilha aí com os colegas. Se não for inscrito no canal, se inscreve aí, pô. Dá uma força aí pra gente continuar fomentando o conhecimento de física aqui pra nossa região tão carente para esse tipo de atividade, para esse tipo de iniciativa, tá bom? Forte abraço e até a próxima questão. Tchau!